como é que foi essa questão de socialização? Qual o ponto positivo e qual foi o ponto negativo? Ah, é fácil para ele. Como é que é uma vida de aposentado aqui? Você escolheu Portimão? Vamos lá, tem muita informação que eu... Como surgiu a ideia de vir para Portugal? Como foi essa adaptação? Como foi essa mudança? Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu estou com um convidado especial e num dia especial, na varanda do nosso apartamento. Esse meu amigo que já trabalhamos juntos na Força Aérea lá no Brasil. E ele vai contar sobre a vida de aposentado dele aqui. Para não ser a minha percepção, estamos com o chefe Andrade, que é um chefe que faz uma pizza maravilhosa na casa da gente. Então, hoje ele veio aqui também nos prestigiar e com esses convidados especiais, o Alfredo e a Catinha. A Catinha está ali escondida, mas ela, vamos ver se até o final do vídeo ela aparece. Tem muita informação para você, principalmente aposentado, que quer vir para cá absorver um monte de conhecimento e experiência que nós temos vivendo aqui. Você também já está com 6 anos aqui? 6 anos. Idem. Vamos lá. Vem comigo, logo depois da vinheta. Meu pai é cabeludo, nem é nada. Deixa eu apresentar. Para quem caiu de paraquedas ou não conhece, que já contamos essa história, eu fui da Força Aérea Brasileira, trabalhei por 30 anos e assim que me aposentei em 2018, eu migrei para Portugal com visto D7. E trabalhei com essa pessoa aqui também na Força Aérea. Alfredinho, fala um pouco da sua parte profissional antes, né? Como é que você fazia e essa trajetória sua antes de chegar aqui? Bom, primeiro é um prazer estar aqui na casa de um amigo, a qual a gente tem uma afinidade imensa, é uma pessoa muito querida. E voltando à pergunta que ele me fez, eu entrei na Força Aérea em 78, através do concurso da especialista, a qual servi 30 anos. Nesses 30 anos foram uma parte na aviação como mecânico, um terço dele na faixa de 15 anos no meu querido Paraçá, um esquadrão de resgate da Força Aérea, e os 8 anos finais foi quando nós tivemos o maior contato no Departamento de Aviação Civil, que hoje é a ANAC. Né? Foi ali que nós nos conhecemos. Exatamente. E essa experiência de vida militar, ela foi muito gratificante, porque nos dá uma resiliência, foco nos nossos objetivos de vida. Depois que você se aposentou, você foi para os Estados Unidos. Fui. Fazer uma transição de carreira ou digamos, um upgrade, né, na sua carreira. Exatamente. Eu tinha a intenção de trabalhar com aviação, principalmente helicópteros, e eu fui tirar o FAA. Você é mecânico de formação, né? Exatamente. Mecânico de aeronaves. Fui para lá, passei 1 ano em São Francisco, onde eu estudava de manhã, e como tinha que gerar dinheiro, eu entregava pizza de 2 da tarde até 2 da manhã, de segunda a segunda. Quem chegar ao final dessa história e vai dizer, é fácil para ele. Não é fácil, não. Olha o que veio sedimentando Exatamente. isso tudo. Vamos lá, você foi estudar para transformar suas habitações para a FAA com um determinado propósito de voltar para o Brasil. Isso. Com essas carteiras debaixo do braço, é isso? Exatamente. Quando chegando aqui, eu de imediato fui para uma empresa de helicópteros offshore chamado BHS. Eu fui inspetor focal da BHS, eu fui fazer simulador com eles em Marseille. Exatamente. Em 2011, por aí. Quando eu apliquei para a empresa, fui aprovado e quando eu já estava prestes a ser mecânico de helicóptero, uma empresa de auditoria da Petrobras, sabendo da minha chegada, de imediato me fez uma proposta melhor e aí eu fui ser auditor da Petrobras na área de segurança de voo, do qual trabalhei de 2009 a dezembro de 2018. Eu me lembro que eu fiquei nessa época, 2009, 2010, 2011, 2012, eu estava envolvido na operação de offshore como inspetor de empresas de offshore. Alfredinho, então vamos lá. E aí, depois, você falou que ficou até 2018? Dezembro de 2018. Já tinha ido aos Estados Unidos, então naturalmente os Estados Unidos talvez tenham te encantado, mas o que aconteceu? Ou não te encantou? Vamos lá, é a segunda opção. Os Estados Unidos não me encantou. Os Estados Unidos, socialmente, o americano, ele é muito restrito ao latino. Certo.
Então aquilo me frustrou porque eu tive a oportunidade de estar com os amigos que moravam lá, tinham empresas lá, tinham boas condições, mas não tinham um relacionamento com o americano. A Kátia foi o último mês da minha estadia dos Estados Unidos, foi lá, e ela viu que a sociabilidade não era a mesma. Então já era uma barreira, né? Então... Já era uma barreira. E a situação financeira nos Estados Unidos é um país business. Você tem que trabalhar, porque com o salário de aposentadoria a gente não fazia quase nada. Então veio a opção de Portugal. Como chegou até você essa opção? Essa opção chegou através de um amigo meu, que até domingo estarei na casa dele, em Vila Moura. Ele é americano, tem uma empresa de manutenção de aviões mid-size em Fort Lauderdale. E ele falou, Fredo, eu vou de férias sempre para Portugal e acho um país maravilhoso. O que você acha de, em vez de vir para os Estados Unidos, você não vai para Portugal? Ele que me incentivou, certo. Entendeu? Ele te deu essa luz. Me deu essa luz. Somando a isso, o fator violência. Nós tivemos um episódio, foi crítico para minha esposa, que foi um sequestro. Nós estávamos chegando em casa, morava na freguesia, Jacarepaguá. Os bandidos nos pegaram no sinal, quase chegando em casa, botaram a arma na cabeça da gente, entraram no banco de trás e dali foi para dentro da favela. E aí, com a graça de Deus, conseguiu nos libertar, porque sabe que a gente, no meu caso militar, eu talvez não estaria aqui. Bem, então isso empurrou mais ainda para o projeto de Isso migrar. acelerou o processo. Certo. Você, mas aí teve planejamento nessa vinda ou foi uma coisa que empurrou rápido? Não. Foi toque de caixa? Isso foi em 2015. 2015 eu falei, eu não posso mais ficar nesse país com esse nível de violência. E dali veio o planejamento até dezembro de 2018. Depois ela corta. É uma história parecida com a minha, que eu planejei por 3 anos. Né? Mas eu ainda estava trabalhando na Força Aérea, virando folhinha, atrás folhinha. Faltam 80 dias, faltam 79, faltam 77, e assim vai. Como foi essa mudança? Você escolheu Portimão logo? Como é que foi essa... eu vou pro Algarve. Não. Essa história ela teve influência de um português amigo que mora no Porto e ele insistiu que a gente tinha que morar perto dele. Então, para lá nós fomos. Você imagina Porto, janeiro de 2019, chovendo fino, ventando forte. Para um carioca, para um casal de carioca. Com a temperatura de 9 graus. A minha querida esposa que está ali, nós estávamos procurando apartamento em Matozinho e Lessa da Palmeira. Certo. 2 dias com aquele frio, minha esposa com... Fredinho, tem gente que está querendo servir pizza. Fica à vontade. Deixa eu passar essa daqui para cá. Tá aí? Você precisa... Não, você vai comer essa, você não vai ter que servir aquela pra gente agora? Então venha lá, sirva a nossa pizza, que aqui não para. Aqui tem pizza, aqui tem vinho, aqui tem conversa. Mas vamos lá, tem muita informação que eu tenho certeza que vai ajudar a você que está nesse processo de planejamento, porque na nossa época não tinha isso, né, Fred? Não. Ninguém para falar como foi, como deixou de ser. Não. Eu vim por informações muito limitadas de um lado, muito limitadas por outro, e principalmente pelo conselho do amigo meu dos Estados Unidos. Certo. Mas ele tem um outro padrão de vida, uma Vila outra Moura, experiência, né? E eu falei, eu não tenho condições de morar nesse lugar. Eu vou para o norte. E assim, ó, olha, Fred, essa de... Nossa, com coração. Foi você que fez? Uau. Meu Deus do céu. Mas aí você faz e come? Sim, Então tá bom. Fica à vontade, já eu vou pegar um pedaço, tá bom? é suposto. É suposto, né? É isso aí, é suposto. Então você foi pro Porto, Fui Porto pro Frio. Porto Frio, minha mulher falou assim, olha, aqui eu não vivo. Certo. Foi quando eu falei assim, olha, se tem um lugar quente, é o tal do Algarve. Isso você já sabia. Vamos Por para causa do lá. seu amigo americano. Exatamente. Aí ele cedeu o apartamento dele, né, por uma quantia muito pequena de aluguel. Eu fiquei 3 meses em Vila Moura e tive a oportunidade de conhecer
quase todas as cidades mais importantes aqui do Algarve. Certo. Né? Foi quando, na opção final, a minha esposa ali decidiu. É Portimão. Nossa, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Isso foi muito bom. Então bateu junto, eu já tenho mais afinidade com ela do que contigo. Exatamente. Vamos lá, então Portimão reuniu alguma coisa que vocês, era suposto que vocês quisessem como mínimo possível para ter uma vida de aposentados aqui. Né? As outras você não viu todos esses aparatos que você colocou na sua seleção que deveriam ter numa cidade. Na verdade foram somatórios de coisas. Por exemplo, minha mulher gosta de ver pessoas circulando. Armação de pera, na época, inverno, era ainda fevereiro, março, estava muito vazio em todas as cidades. Era que mês você estava aqui? Você falou em janeiro estava no Janeiro, Porto. passei 4 dias no Porto, abandonei o Porto. 4 dias? 4 dias. Nossa Senhora. Abandonei o Porto. Foi quando eu liguei para o meu amigo, ele vai para o meu apartamento em Vila Moura. Vila Moura, aquele deserto, fevereiro, ninguém. Certo. A Marina, você não via uma alma viva. Tá. Parecia que era uma cidade fantasma. E a maioria das cidades. Foi quando, por volta de início de março, nós chegamos em Portimão e tinha uma atividade bem mais intensa. Vislumbramos shopping, vislumbramos uma praia mais extensa, Certo. vislumbramos muito mais atividades do que as outras. Imaginamos, se no inverno está assim. Mas para frente vai ser uma outra Exatamente. pegada. Dentro aqui a escolha de Portimão, então, foi um fator desses vários elementos. Sim. E de uma experiência de vivência, de ver, né? Não é Sim. só de ouvir falar do cabeludo, se ouviu falar Não, do fulano, não, ciclano. não. Até porque não tinha, né? Exatamente. E partiram para a compra do imóvel? Ou moraram de aluguel? Não. Nós viemos para cá já com o objetivo de comprar um imóvel. Nós não queríamos ter nada com aluguel. Foi quando eu vendi meu imóvel no Brasil em 2018, Certo. em setembro de 2018, e ainda tinha condições, porque o euro estava na faixa de 4. Certo, eu me lembro. Eu me lembro. E o imóvel aqui não tinha essa bolha especulativa que tem agora. Então, eu consegui ainda, com o dinheiro do Brasil, mais um dinheiro que eu tinha investido nesses 3 anos, comprar um imóvel, vamos dizer, a 600 metros da A praia. localização é muito boa, você comprou um excelente imóvel e fez um bom negócio, que naquela época foi... Hoje, a realidade é outra, né? É Alfredo? outra, totalmente outra. diferente. Então vocês não moraram de aluguel aqui, Não, vocês já em compraram tempo e nenhum. foi para o apartamento de vocês. Exatamente. Como foi essa adaptação? Tá, cheguei, vim, morei, e agora? Como foi essa adaptação? Porque, juntando com outro item que eu ia colocar, essa socialização. O pessoal pergunta muito pra gente, Kátia e Alfredo, e a rede de apoio? No meu caso, a rede de apoio, é lógico que nós temos amigos, mas eu ponho na frente, Alfredo, a nossa família. Sou eu, minha mulher e minha esposa. É a nossa rede de apoio. E Deus. Pronto. O que vem é bônus. É muito bom ter vocês como amigos, mas no Viseu nós chegamos sem ter ninguém, literalmente ninguém. Como é que foi essa questão de socialização? Como é que isso foi acontecendo? Como isso surge? Olha, isso surge basicamente através da minha esposa, porque ela é uma catalisadora de amizade. Nós temos um grupo atualmente de 10 casais. Dentre esses 10 casais, 8 foi por intermédio dela que eles vieram para o grupo. Porque ela é muito comunicativa e ela é aquela pessoa que agrada pela sinceridade, agrada pela conversa alegre, e ela foi catalisando esse grupo. Mas de que forma, Kátia? Eu não sei se o microfone vai pegar, mas de que forma? Você andava na rua com uma placa, eu quero fazer um amigo? Como é que era isso? Não, eu descobri que tinha um grupo de caminhada. E aí... Que era fomentado pela Câmara, né, aqui, que equivale ao quê? Que é a prefeitura. A prefeitura. Então ela fomentava caminhadas, eram 30, 40 pessoas, e nesse meio tinham brasileiros. E aí? E aonde havia muita afinidades, eram aposentados com vontade de viver bem, viver, como eu falo aqui, é viver melhor com menos. Então a socialização, com isso, 6 anos, ela foi solidificando.
Ao ponto de que vocês já não sentiram tanto peso da falta desses amigos do Brasil. Não que eles não sejam importantes, mas houve uma transição, né? Natural. Você veio para cá, para você também, vocês vieram para ficar, vocês não vieram para passar tempo, né? Ter uma nova vida aqui e tal. A saúde, como é que foi a saúde nesse tempo? Olha, nós tivemos a grata satisfação de imediato, estando em Vila Moura, nesses 3 meses, em Loulé, que é o distrito principal que abrange, nós já tivemos em 2 meses médico de família. O qual esse médico de família tem sido muito útil em matéria de exames Lá. E já transferi para cá de imediato. Você nunca ficou sem médico de família? Nunca fiquei sem médico de família. Porque quando eu cheguei em 2018 também, em Viseu, eu tive logo médico de família. Eu vindo para cá que demorei 3 anos e meio para conseguir um médico de família. Só consegui nesse ano. Estou adorando o médico de família. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, com o médico de família, você não passou nenhum tipo de perrengue na questão de saúde? Não. Muito pelo contrário, a Kátia, na idade que ela está, ela tem uma atenção especial para... A idade que ela tá, parece até que tu tem 3 vezes mais a idade que ele, olha só. Porque vocês não estão vendo, é brincadeira. A radiografia de O mama, rastreio de o rastreio de do campo mama, de mama, tudo tudo isso, colonoscopia, exames gástricos, tudo isso com custo zero, Então, aqui pela saúde. Claro que você tem um delay para você ter esses exames. especialista, essas Especialista, 2, 3 meses. Mas a coisa acontece. coisas. Então você é satisfatório dentro do Muito que por satisfatório. ser gratuito, principalmente. E a qualidade dos exames. Porque senão as pessoas, poxa, então paga. Paga o plano de Exatamente. saúde e vai lá. Vamos lá, essa vida de aposentado, como é que é uma vida de aposentado aqui? Era exatamente como você planejava no Brasil quando você queria ir para Gramado ou não? Olha, o que eu posso dizer aqui em Portugal é que eu me planejei para não ter dívidas em euro. Certo. Ou seja, não tive dívida com casa de aluguel, não tive dívida de prestação de carro, botei na cabeça, o que tivermos de comprar É à vista. é à vista. Então, nesse ponto, facilita muito, porque meu salário, quando se transforma em euros, hoje é 6 vezes menos. Sim. Então, você tem que ter um planejamento para suportar isso. Se você tem dívida em euro, a coisa complica. Ou, Alfredinho, eu vou até falar para alguns aposentados que ainda querem trabalhar, como é o meu caso que eu trabalho, é gerar renda em euro. Gerar renda em euro. Gerar renda em euro, empreender. Você tem o teu empreendedorismo Eu aqui. tenho meu empreendimento aqui. Você fez um business, adquiriu uma nova habilidade, Sim, né? sim. Não sei se você quer falar sobre isso. Posso falar, não tem problema. Alfredo, Eu até gostaria de Então falar. fala, por favor. O Alfredo, ele adquiriu uma nova habilidade, procurou uma nova habilidade, que eu fico puto com o pessoal que chega aí, mas eu... Procura uma nova habilidade, coisa que você nunca pensou na vida em fazer. Nunca. Nem sabia que existia. Conta aí um pouquinho, Alfredo. Essa história veio com uma demanda da minha esposa querendo... Mais uma vez essa mulher ajudando a sua vida, meu Deus do céu. Ela é o alicerce de tudo. Ela reclamando que não tinha pessoas que amolassem alicate de cutículas Sim, ou sim. ferramentas de cutículas, como espátula, goivas, essas coisas. E nessa procura intensa, a gente procura de um lado, procura do outro. Eu falei, quer saber um negócio? Eu vim para cá para não trabalhar mais, mas eu não posso ficar totalmente alienado. Sim, sim. Ainda mais uma pessoa tão ativa, né? Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu estudei possibilidades, fiz um levantamento em todo o Algarve e vi que a demanda era de profissionais qualificados e com equipamentos de ponta, não tinha. Então, o que eu fiz? Eu estudei isso 1 ano e meio, fui para o Brasil, fiz cursos. Como é que é o nome da profissão? É afiação de precisão. Ok. Porque você afiar alicate de cutícula, goivas, espátulas. Hoje eu já passei para tesouras, tesoura de pet, tesoura de alta costura, tesoura cirúrgica, tesouras de cortes e podas e mais facas. Ou seja, abriu um leque.
abri um leque, E comprou mais material para isso? comprei mais Maquinário. equipamento e mais cursos no Brasil. Um curso em São Paulo, um curso no sul do Brasil. Isso foi de uns 2 anos para cá. 2 anos para cá. Ou Tem seja, que é só exatamente pras 2 pessoas- anos. as pessoas entenderem que ele não veio logo, eu vou procurar uma coisa. Fazer. Não, De não. repente surgiu Foram 4 anos de bonança. e gerar renda em euro. É aquele Exatamente. negócio que te É ameniza importante. um pouquinho a pressão importante. do euro, né? Sobre o real. Sobre o real, que nós que aposentados recebemos. Então você que ainda tem disposição, quer fazer alguma coisa, quer se movimentar, já procure uma habilidade que você não tem e que você veja isso como uma perspectiva de business. Poxa, eu vou fazer esse curso, esse, tráfego pago, sei lá, cara, fazer uma N possibilidade. Que você possa fazer em casa, sem precisar ter que trabalhar para alguém. É trabalhar para você mesmo. É, exatamente. Hoje você fica lá na sua masmorra, né? Eu brinco, né, que ali é a sinhazinha e aqui é o escravo. E tem um... Sem ser de segunda a sexta. Sem ser de segunda a sexta. Uma coisa importante que eu falo é o seguinte, eu não vim para cá para trabalhar, mas eu não posso ficar à toa. Então, eu trabalho 2 dias na semana e, ok, meu trabalho está encerrado. Ele chega a suprir suas necessidades básicas aqui em Portugal só com esse business? Isso depende do que você está proposto Com a esses trabalhar. 2 dias, hein, só? Com esses 2 dias, ele complementa bem bem. o meu salário. Muito ótimo, ótimo isso. Ótimo. Então vamos lá. Qual o ponto positivo e qual foi o ponto negativo nessa mudança? Olha, um ponto negativo que a minha esposa cobra, e cobra forte, é o distanciamento do nosso filho e de netos. Do Neto. Não vê o crescimento de netos, Pesa, para né? ela, pesa demais. Mas ela, por outro lado, bota na balança o sofrimento que ela chegou a ter lá, síndrome do pânico após esse sequestro, e ela, quando vê a tranquilidade aqui, ela bota na balança e a gente vai tocando. Essa é a maior dificuldade. É o ponto seguinte, eu acho que ele linka bastante. Vocês vão ao Brasil todos os anos. Todos os anos. Qual é o impacto negativo e positivo nessa ida e vinda? O que vocês veem lá? Poxa, isso aqui é tão bom lá. E vocês vêm para cá, poxa, aqui é tão bom. Como é que fica esse conflito de coisas boas? Que eu tenho certeza que lá vocês acabam se deparando com coisas boas, mas também com coisas ruins que aí te trazem de volta para cá. Poxa, eu tenho isso aqui e não tenho lá. Pontue algumas coisas. Olha, o ponto bom do Brasil hoje, para mim, é ver meu filho e meus netos. Para minha esposa é a mesma coisa. E meu irmão, que eu ainda tenho irmão, meus pais são falecidos já há cerca de 4, 5 anos, e ela vê também o filho, os netos e as irmãs. Esse é o ponto positivo. E ponto positivo de Portugal que sobressaia em relação ao Brasil, isso eu acho que já deve ser clichê, mas o que vocês têm mais? 2 coisas que vocês dizem, não, eu não consigo ter isso lá. Qualidade de vida, e aqui nós conseguimos viver melhor com menos, por incrível que pareça. Aquela ostentação que geralmente um classe média, Sem um precisar pouco ser maior, minimalista demais, né? exatamente, de ter 2 carros, de ter que morar num bairro que condiz com ele. Aqui você tem uma simplicidade que ela comporta muito mais qualidade de vida com um maior gasto que você teria no Brasil. Alfredinho, tem 2 pontos para fechar, e esses 2 pontos são muito importantes, talvez sejam um dos mais importantes. Vocês têm uma vida muito ativa, diferente da minha, sou um aposentado, trabalho ainda, então tenho uma filha pequena, então por isso tudo é uma dinâmica diferente. Mas o que me impactou, por exemplo, semana passada você falou, nós fomos em 23 pessoas para o Sunset Circuit no Castelo. Sim. Você faz beach tênis. Faço beach tênis. Conta um pouco, como é que é a dinâmica de um aposentado aqui? Olha, a dinâmica do aposentado no Algarve, se ele quiser, ele tem atividades culturais, físicas, lazer, em quantidade que você não encontra em nenhum lugar do Brasil. E às vezes não dá nem conta na agenda. Não dá conta na agenda. Se você tem uma sociabilidade boa, por exemplo, o nosso grupo, quando a gente tem 2 dias na semana que não se encontra, a gente fala, finalmente,
um dia em casa. Porque é churrasco. Aqui você sabe que você na praia, no verão, você tem atividades de graça. Você tem atividades aquáticas, como canoagem. Você tem bike para você andar em circuitos maravilhosos. Você tem um stand-up para você aqui em praias maravilhosas, como a Praia do Alemão. Você tem o beach tênis, você tem a corrida. E atividades no verão aqui que... Potencializam muito mais, né? Por ser outdoor, poder fazer muita coisa outdoor. Exato. E eu vejo que vocês saem para a Rota do Petisco, vai todo mundo, 10 pessoas, vamos lá na cidade comer lá, vai um monte de gente, vamos em Monchique, vamos não sei o quê. Isso não deixa você cair naquele marasmo de aposentados que não faz nada. Hoje nós tínhamos um passeio na Ilha da Harmona. Lá é maravilhoso. Eu conheço a Ilha da Harmona. Lá é muito bom. Então, Mas o que acontece? Eu só tenho... basta querer. A turma tá lá. Aí, ó. Aqui só assiste os streams do Netflix quem realmente tem nada para fazer, porque eu não consigo ver mais televisão, é atividade em cima de atividade. Maravilha. Por fim, qual é o maior conselho que você dá para aquela pessoa que está querendo ir para Portugal, o aposentado? Veja bem, a nossa experiência aposentado, nós partimos de um patamar já mais à frente, nós não saímos do zero, daquele que quer vir com sangue nos olhos para trabalhar nas várias maneiras, sempre com documentação, sempre com visto, mas o aposentado, principalmente o aposentado, ou aquele que trabalha home office, ou aquele que tem sua empresa no Brasil e vai tocar, ou das várias vertentes, que tem uma condição financeira, e o que você diz? Tem um conselho? Tem um conselho? Não tem uma dica para essa pessoa? Olha, na minha experiência, eu digo que o aposentado para vir para cá, ele tem que ter um planejamento. Planejamento esse que envolve o financeiro, porque ele tem que saber que o rendimento em real hoje está 6 vezes menor que... E pode mais. E pode mais. Ele tem que ter um planejamento familiar, que eu já vi muita gente que tem condições financeiras, mas a esposa tem pais idosos no Brasil e isso atrapalha porque o sentimento fica, não posso trazer meu pai. Então tem que ser uma conjuntura... Já vi isso acontecer de pessoas voltarem por causa uma desse motivo. conjuntura perfeita para vir para cá. Tem que trabalhar o psicológico para isso. Trabalhar o psicológico, trabalhar o financeiro, porque... senão, todo aquele planejamento, como se diz, meia bomba, não vai dar certo. Faz tudo ir por água abaixo. É. Alfredinho, eu acho que nós abordamos os principais pontos para ajudar os amigos que querem vir. Eu, particularmente, não tive essa orientação, mas uma boa pesquisa que você fez, que eu fiz, nós conseguimos, graças a Deus, minimizar qualquer tipo de coisa que pudesse vir dar errado, mas se desse, o impacto era pequeno. Então, e Papai do Céu sempre foi muito bom conosco. Nós não tivemos perrengues. As pessoas contam, né? Que são 50 mil seguidores. Ai, que não é assim. Eu passei assado e saí jogando lixo ali nas garrafas. Não se assusta, não. Não é assim, eu tive isso, tive aquilo. Mas Deus foi tirando essas coisas da nossa frente. Nós não passamos por esses perrengues. E espero não passar para que venha aqui contar algum perrengue. E nunca foi um mote. Catinha, Alfredinho, mas muitíssimo obrigado. Vamos ao vinho, vamos à pizza, que o chefe Andrade tá ali doido para soltar pizzas e mais pizzas maravilhosas pra gente. Chefe. Bora lá então. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Pela Valeu, Andrade. vinda.